Maravilha, maravilha. Hoje estamos aqui no Monte Webcast, podcast do Pesadão, em mais um episódio que eu trago aqui o Leonardo Cunha, nosso mentor, especialista em desenvolvimento pessoal. E aí, cara? Como é que tá? Gostando? Tá gostando aí do... Satisfação. Gostou, né? Tu gostou, né? E aí, como é que foi a repercussão desse primeiro episódio? O que tu gostou? Então, essa questão de poder, né, contribuir para as pessoas, né, essa questão de autoconhecimento, essa questão de justamente de conhecer, estar mais consciente, eu acho que isso é muito válido. Me deixa feliz, né, poder estar contribuindo com as pessoas também. E sempre vem muitos questionamentos de amigos, né, pessoas que me seguem também, porque são muitas coisas que você não tinha ciência, você passa a conhecer. E com isso vão surgindo algumas dúvidas. Você chegou a comentar sobre a questão da história das trufas, né? Isso. O que você acha? Que rendeu? Então, a questão das trufas, né, é a seguinte, tem aquele pitch de vendas, né, que eu falei que o pessoal se amarrou. Que era assim, entrava no ônibus, pedia autorização ao motorista, né, e chegava, contava uma breve história para as pessoas e começava a vender. Eu não sei se a mensagem é para você, né, que tá com um problema em casa, se é para você que é pai de família, mãe de família, se é para você, né, que tá mexendo no celular, se é para você que tem que tomar uma decisão difícil. Para alguém essa mensagem vai servir. Aí já começava, né, para poder trazer audiência para mim. Pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou formado, acabei perdendo meu emprego nesse período de pandemia. Mas eu decidi que isso não vai me derrubar, ao contrário, isso vai me impulsionar, porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. Então, meu filho e eu temos feito trufas artesanais para poder vender, com metas a médio e longo prazo, construir franquias. Assim como Copenhagen, Cacau Show, cada um de vocês aqui dentro, todo mundo teve um início em algum momento da vida. Senhores, esse é o início do nosso empreendimento. Aí mostrava assim, né, a bolsa térmica. Trufas artesanais por apenas R$2. São daquelas que você gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde ali na terceira. Felicidade instantânea e prazer momentâneo. Com isso, né, eu já vi as pessoas, né, como eu falei, eu vi as pessoas testando, eu estava testando as questões de marketing, principalmente a questão do efeito manada. Quando o primeiro comprava, os outros começavam a comprar também. E eu tinha de todo momento ali naquele início, né, para poder ir trazendo audiência para mim e gerando um rapport, que é aquela coisa da empatia. Caramba, ele é pai de família, ele tem um filho, caramba, ele, perdeu o emprego na pandemia, caramba, né, ele, ele é isso, ele é aquilo outro. Então, fui falando elementos para poder me conectar com as pessoas que estavam ali. Eu estudei o meu produto, sabia que o meu produto era bom, eu estudei o meu público, né, que era o público que naquele horário estava pegando o ônibus, e estudei quais eram as dores do meu público ali. Então, a venda acontecia de forma naturalmente. E como esse teu pitch de venda, ele hoje ajuda outras pessoas? Como é que você leva, você monta esse tipo de pitch de vendas para outros modelos de negócio? Sim. Todo e qualquer modelo de negócio, a gente faz, né, um planejamento e monta estratégias para poder vender um produto. Dentro de, assim, com relação a produtos, a gente tem diferenciação para poder vender, né? Tem produtos que eles tem a venda transacional e tem a venda consultiva. O que é a venda transacional? É aquele tipo de venda que o cliente ele já vai certo do que ele quer, né? Agora, por exemplo, quando você vai comprar, tipo, sei lá, um hambúrguer, entendeu? McDonald's, Burger King, enfim, né? Em algum lugar, você já vai certo do que você, né? Na maioria das vezes, do que você quer. Agora, quando é um tipo de venda que você tem que fazer com que o cliente, ele deseja aquilo ali. ele precisa de mais informações para poder decidir sobre aquilo, então uma venda consultiva. Então, geralmente, né, tem que montar estratégias diferentes para as vendas que são transacionais, negócios que são transacionais e negócios que são uma venda mais consultiva. E assim, no caso, quanto tempo você
você trabalhou nessa venda? Ou você foram pouco tempo? Quanto tempo você ficou com esse empreendimento das trufas nos ônibus? Então, a questão das trufas, na verdade, eu já estava querendo. Eu sempre trabalhei com vendas, né? Em shopping, em vários outros lugares. Então, eu sempre tive a vontade de vender no ônibus, porque eu achava que era um desafio muito grande. Eu já vendi produtos muito caros, mas assim, o desafio para você ir no ônibus, para você poder vender, é um desafio muito grande. Por quê? Você é indesejado ali naquele momento. Várias pessoas vendem produto, entram e saem a todo momento vendendo algum tipo de produto. Então, o nível tá lá em cima. Então, para você conseguir vender, você tem que cativar aquela pessoa que tá ali cansada, não tá querendo te escutar. E você tem que ter uma habilidade muito grande para você poder ter sucesso. Então, eu já tava querendo fazer isso há um tempo. Só me faltava coragem. Então, porque assim, meter a cara lá, se você perguntar, trabalho com venda, vamos vender no ônibus, vamos vender de porta em porta, vamos vender na rua. Muita gente trabalha com vendas, mas trabalha com vendas assim, no escritório, entendeu? O cliente vem até você, que é uma venda receptiva. Agora vai botar a cara pra ir na rua, quero ver. Muita gente que eu vendia trufa na rua, eu não só vendia no ônibus não. Eu vendia no ônibus, né? Até porque assim, no ônibus tinha estratégia, em pouco tempo eu consegui vender, eu tinha a possibilidade de vender muito, né? Vender muito mais. Dependendo se tiver lotação de banco, isso, você já vendia uma certa quantidade, já te otimizava o tempo. Isso. Aí ali também eu tava treinando, eu encarava como, né, um treinamento para oratória, né, para poder dar consultorias, para poder treinar. Então, eu coloquei na minha mente o seguinte: isso daqui é uma fase do treinamento, é um laboratório, é um treinamento. Então, a maneira com que você, né, o observador, ele muda o fato observado. Então, assim, a partir do momento que você, a forma com que você enxerga uma situação, ela pode fazer tudo mudar. Deixa eu te perguntar, você tem a ver também essas questões de estudo com relação a níveis de consciência do consumidor? Com certeza, com certeza. O consumidor, os níveis de consciência, eles são assim: primeiro você está inconsciente, né? Cada consumidor, ele está num nível diferente. Você vai, o consultor de vendas, ele vai encontrar essa pessoa num nível diferente. Então você tem o inconsciente, que é aquele cara que não sabe que tem um problema. Aí você chegou, abordou, mostrou ele que existe um problema. Aí ele, caramba, não estava sabendo. Aí passa a ser consciente do problema. Depois de consciente do problema, tem o nível que é consciente da solução, né? Então, eu estava inconsciente, passei a estar consciente do problema e agora estou consciente da solução. Sei que existe uma solução. Depois, consciente da oferta. Tem um problema, quanto que custa para eu poder tratar desse meu problema, né? A solução para esse meu problema. A venda, ela tem que ser uma solução para alguma coisa, geralmente. Ou então um tipo de ganho secundário que o cliente ele tem que enxergar. Aí, consciente da oferta. Depois de consciente da oferta, ele só está decidindo ali se ele vai fechar com você ou com algum outro, né, que tenha oferta parecida. Mas você já avançou de nível com ele. Esse é um tipo de venda até consultiva. E depois, já é o cliente que está super consciente. Geralmente já é o seu cliente que você pode voltar. Ele já sabe quem você é, que você é bom, que você oferece os melhores preços. Já comprou, às vezes, com você. Então, fica mais fácil para você vender novamente para ele. A venda consultiva, geralmente você vai fazendo esse caminho. Pega na mão do cliente e vai, né? Igual uma criança, pega na mão e vai andando até chegar no final. A venda transacional, voltando, a venda transacional já é uma venda que o cliente já chega lá no final, entendeu? Ele já está consciente do problema, já está consciente da solução, consciente da oferta, ele já chega para poder decidir. E como que o Rapó pode ajudar a vender o produto? Você já falou até que o Rapó já estava presente nesse teu pitch de venda. Sim. Você já estava observando isso. Você estava... Na verdade, assim, o Rapó é uma técnica que você implementa ou você observa na pessoa? Como é que funciona isso?
Então, o rapport nada mais é do que gerar empatia, né? Tem a parte também do... Dentro de rapport, a gente tem também espelhamento. O que acontece? Se a gente voltar um pouco no tempo, né? Os nossos ancestrais, nosso cérebro, né, mais primitivo, ele identifica da seguinte maneira: eu não te conheço. Então, a partir do momento que a gente, né, você tenha contato comigo, principalmente se você for me oferecer alguma coisa, eu identificar que você está me oferecendo, naquele primeiro momento a gente vai identificar o quê? Como sendo a pessoa, ela é um aliado, essa pessoa é um aliado, essa pessoa é neutra ou essa pessoa é uma ameaça. Geralmente, quando você não conhece e a outra pessoa ela invade o espaço né, tem um espaço de segurança, né? Nossa mente ela programa um espaço de segurança. Se você chegar muito perto da pessoa, você está sendo invasivo. Então opa, quem é essa? Por que essa pessoa está chegando perto de mim? Isso daí é uma ameaça. Então, automaticamente, o rapport, o que ele visa? Ele visa baixar essas barreiras, né? Essas barreiras de autodefesa que as pessoas têm. E com essas barreiras minimizadas, fica mais fácil de você se apresentar, de você falar sobre o produto, apresentar a solução para né, para aquele problema que a pessoa tem. Então, é você observar no entorno o que aquelas pessoas têm em comum com você. Só que é importante ressaltar, Montanha, o rapport, ele não pode ser usado, né? Aliás, tem pessoas que usam, mas não é a forma mais inteligente de usar. O que acontece? A gente, rapport, então vou falar alguma coisa que eu não sou só para poder gerar espelhamento, gerar, né, conexão. A partir do momento que você gera conexão, a pessoa, né, ela abriu a guarda para você, tá confiando em você. Se ela vê que aquilo é mentira, que você, né, não vive aquilo que tá falando. Não vive aquilo que você tá... Por exemplo, você é flamenguista, aí eu sou vascaíno, aí eu chego para poder ganhar... Pô, nosso Mengão, sou flamenguista. Aí, caramba, pô, tu é flamenguista, pô, legal, que sei que... Aí chega depois, aí tu vai ver nas minhas redes sociais várias camisas do Vasco, várias blusas do Vasco, tá de São Januário, várias coisas. Eu odeio o Flamengo, falando um monte de coisa. O que você vai pensar daquela pessoa? Você vai ter confiança nela? Até vai ser uma decepção, né? Exatamente. Então, vai acontecer o caminho inverso. E pior, a pessoa não só vai perder a sua confiança, como ela não vai te indicar para outras pessoas também. Então, assim, ela vai trabalhar, provavelmente, no marketing boca a boca negativo. E deixa eu te perguntar, por que faz diferença a linguagem não verbal para você vender um produto? Então, porque numa comunicação, mais de 50%, se eu não me engano, 55%, numa comunicação, né? Linguagem não verbal e, assim, uma outra porcentagem em relação ao tom que se fala, né? Ao tom que você está falando. E eu acho que, se eu não me engano, menos de 10% é o que se fala. Então, a linguagem não verbal, ela é mais de 50% da sua comunicação. Para você vender um produto, para você ter uma comunicação efetiva, uma comunicação eficaz, você precisa que o receptor ele entenda a sua mensagem. Então, com isso, a linguagem não verbal, ela diz muito sobre você. Por exemplo, a maneira com que você aborda a pessoa, né? Você está respeitando o espaço dela, você está demonstrando que você não é uma ameaça, você gera o rapport, né, com relação a... Também tem a questão da linguagem não verbal, de você tá emitindo feedbacks também. O cliente, principalmente, a escuta ativa, você escutar muito mais do que você falar. Então, o cliente está falando com você está escutando o cliente e você está dando feedback. Como que você está dando feedback se você não está falando? Balançando a cabeça. Ok, cliente, né? Ok, estou escutando. Entendi perfeitamente. O cérebro da pessoa vai entender que ela não está falando no vento. Então, tem alguém ali para poder escutar, dando atenção a ela. E você hoje tem indicações de livros que ajudam nessas técnicas de venda? Claro. Tem alguns livros que, inclusive, eu já até li, né? No caso da Bíblia de Vendas, não cheguei a ler todo porque ele é muito grande. Mas sempre vou lá para poder buscar alguma informação. Mas são... Manual de persuasão do FBI, tá?
Tenho também o Armas da Persuasão, O Corpo Fala e a Bíblia de Vendas. Bíblia de Vendas. Esses 4 livros vão mudar a sua cabeça. Não só com relação a vendas, mas com relação a você ser uma pessoa melhor ao entorno. Porque a gente imagina vender um produto como sendo... tô vendendo só para poder ganhar dinheiro, só no meu trabalho. Mas não é só isso. Você lida com pessoas, você vende o tempo todo. Quando você está com seu filho, em algum momento você tem que vender, ou você tem que comprar. Ele tá às vezes ele vem uma negociação com você, pai, posso fazer tal coisa? Naquele momento não dá, então você tem que vender para ele a ideia de que naquele momento não dá, mas que, né? Então assim, você tem que fazer uma negociação com ele. A sua esposa, em alguns momentos você tem que vender alguma ideia para ela, tem que comprar a ideia para vocês compactuarem e seguirem na mesma direção. Em outros momentos, ela vai vender uma ideia para você, você vai comprar uma ideia. Então, a todo momento, a gente está comprando e vendendo ideias. Sim, sim. Entendeu? Hoje, nessa questão das vendas, você tem visto as pessoas se qualificarem, buscarem conhecimento, né, para vender ou não? As pessoas são contratadas e não buscam esse conhecimento. Como é que você vê aí o mercado da formação de vendedores? Então, foi muito boa sua pergunta, porque outro dia eu estava olhando, né, um conteúdo do Flávio Augusto, que para mim, né, é um dos mentores que uma referência dos mentores que eu tenho, que ele falava o seguinte: as pessoas tinham né, isso está começando a mudar, mas muita gente ainda tem aquilo, né, lá para trás tinha-se mais. A questão é o seguinte: não sabe o que vai fazer da vida, vai trabalhar com vendas, entendeu? Vai vender alguma coisa, vai pro shopping, vai pra... Cara, nenhuma empresa, ela sobrevive se não tiver vendas. Vendas é o coração da empresa. Se você tem um negócio, né? O negócio ele gera receita, tem que gerar receita. Como que ele vai gerar receita? Tem que vender alguma coisa. Então, só que muitas das vezes as pessoas não estão preparadas para... Já viu alguém chegar, desde criança, chegar e falar: o que você vai ser quando crescer? Você é vendedor. Pô, você é o melhor vendedor do mundo. Difícil, cara. A criança chega e fala: meu filho vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser advogado, vai ser aquilo outro. Você é vendedor. Pô, vendedor? Vendedor como se fosse hoje um subemprego, né? Isso. Só que, na verdade, eu acho que ainda falta, ainda tem muita coisa para poder melhorar. Principalmente essa questão, tem muitas empresas que dão treinamento, né, para os funcionários, mas precisa-se também que... É um treinamento superficial, né? Basicamente ele dá a rotina do que o cara vai fazer durante o dia. Não é técnicas de venda, não. Não, e hoje, Montanha, assim, a gente entende melhor que não é só você saber do produto. Você saber do produto é só a ponta do iceberg. Você tem que entender de pessoas. Por quê? São as pessoas que compram de você. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma venda, quando você vai, o cliente, vamos supor, você tem tá vendendo um produto. O cliente, ele chega até você vai até o cliente, você tem que identificar várias coisas. Por exemplo, se eu vou até o cliente, primeiro eu vou fazer uma pesquisa para poder saber, né, quem é aquele cliente, né, o que ele faz, quais são, né, os gostos dele, quais são, né, o que ele gosta de fazer, o que ele, né, qual o perfil dele. Aí você tem também a questão de identificar se é ele que é o tomador de decisão, porque às vezes a pessoa que está negociando com você não é a pessoa que vai fechar o negócio. Então, às vezes você está falando rios e rios e rios de informação. Tá bom, vou transmitir a informação, vou passar pro meu chefe. Será que ele vai conseguir transmitir tudo que você passou da maneira certa pro chefe? Não vai conseguir passar na maioria das vezes. Então, de repente, se você conseguir agendar uma reunião, ter a confiança dele para poder gerar uma reunião com esse tomador de decisão, né, de alguma maneira, para você ter uma probabilidade maior para poder vender. Então, tudo você vai observando para poder ir gerando um rapport, né? Se você vai na sala dele, observa na sala se ele tem algum tipo de imagem religiosa, se ele tem alguma foto, não sei, de repente de moto, de prancha de surf. Ele vai dar algum indício de alguma coisa que você tem em comum também. Você tem que observar isso. Show de bola.
Hoje, se as pessoas quiserem, o cara que é vendedor, já foi vendedor, quer voltar pro ramo, quiser entender um pouco mais com você, como é que ele faz? Então, tem lá minhas redes sociais, né? O meu Instagram, que é Leonardo09_Leonardo, com 2 O's no final. E lá você pode mandar uma mensagem, a gente vai bater um papo, vai conversar e entender, né, o que você busca. Se você é uma empresa que você busca melhorar o seu processo para poder, de repente, vender mais, ou se você é um profissional de vendas e busca melhores condições para poder se destacar no mercado de trabalho. Mas assim, no caso, são duas questões diferentes, Sim. né? Destacar no mercado de trabalho ou quando ele está buscando uma empresa diferenciada ou trabalhando para si mesmo. Também. Tá se destacando no mercado, tá buscando uma oportunidade, não só numa empresa, mas tá buscando uma oportunidade, às vezes, com relação a ele estar melhorando o processo dele ou de repente iniciando um negócio e tá melhorando esse processo, entendeu? Identificar uma oportunidade e melhorar todo esse processo, ou criar um processo do zero, ou ele mesmo tá vendendo um produto, mesmo que ele não tenha uma empresa que seja revendedor de alguma coisa. O que eu posso fazer para poder melhorar? A gente tem todo um material para poder estar ajudando. Mas no caso, assim, você consegue fazer, você mapeia o cara nesse bate-papo preliminar. Tu mapeia o que você precisa melhorar nele, você traz técnicas para ele teórica, ou você também traz técnicas na prática. Como é que funciona essa mentoria? Depende de onde a pessoa esteja. Por exemplo, se a pessoa estiver aqui no Rio de Janeiro, estiver próximo, dá pra gente ter um bate-papo ao vivo, pra gente poder, pra eu estar mostrando na prática. Agora, se for virtualmente de outro estado, por exemplo, eu estarei junto com a pessoa, né, pegando ela na mão para poder, né, de forma virtual? De forma virtual, para poder tá passando essas informações, tirando, né, dando feedback, o que ela, né, das coisas que ela tá fazendo, a evolução que ela tá tendo. Mas tem assim você cria um plano de ação, e esse plano de ação tem tempo, ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, porque cada pessoa tá num nível diferente, entendeu? Tem pessoa que é muito boa, é muito boa sobre gravar informações do produto, mas às vezes ela precisa entender mais. Às vezes ela entende muito. Por exemplo, o cara tá vendendo um microfone, ele entende tudo sobre o microfone, ele entende tudo, né? Só que ele tem dificuldade em lidar com pessoas. Então, o que a gente tem que trabalhar? Melhor essa parte de trabalhar com pessoas. E você vê essa questão de trabalhar com pessoas uma dificuldade? Assim, a pessoa, é mais fácil ela aprender as técnicas de venda do que aprender a como lidar com pessoas? Eu acho mais fácil. Vou explicar por quê. A pessoa, quando ela já tem facilidade em lidar com pessoas, ela geralmente já tem uma empatia. Aquele tipo de pessoa fala: caramba, essa pessoa tem uma energia boa, essa pessoa, né? Não sei porquê, eu gostei dessa pessoa. Cara, isso daí já é meio caminho andado. Entender sobre o produto é só ela estudar sobre o produto. Utilizar as palavras certas, né? Utilizar as ferramentas adequadas. Isso daí são pequenos ajustes. Agora, quando a pessoa ela tem problema em lidar com pessoas, né? Em lidar com semelhantes, ela é um processo mais profundo. Porque você tem que entrar em outras questões para poder saber o que levou a pessoa, de repente, algum tipo de bloqueio, alguma coisa que tem que tá melhorando para poder abrir aquele canal e ela começar a ter uma empatia melhor e, consequentemente, ter um resultado melhor também. Maravilha. Estivemos aqui agora com o Leonardo Cunha. Dá sua rede social, seus telefones de contato. É um assunto que sempre tem margem, né, para se aprofundar. Claro. Mas fala aí, o pessoal que quer saber sobre essas técnicas de venda, conhecer melhor vender o produto, conhecer melhor o seu público.
falar com o Leonardo Cunha. Fala comigo aí. Então, gente, 09_Leonardo, com 2 O's no final, é o meu Instagram. Pode entrar lá. A gente está produzindo muito conteúdo para poder estar passando. E então, assim, segue, porque com certeza vai ter alguma coisa que vai te ajudar bastante. E qualquer coisa chama na mensagem lá que a gente está respondendo. Maravilha. Esse foi mais um Monte Webcast. Obrigado pela tua vinda aqui mais uma vez. Já prepara outros assuntos para estar voltando. Beleza. Um grande abraço, rapaziada. Fica com Deus. Dá aquele like. Se tiver pergunta, direciona para ele. Eu também quero que prestigie também nossos patrocinadores, né, que sem eles a gente não estaria fazendo esse movimento aqui. Todos os links vão estar na descrição do vídeo. Um grande abraço, fica com Deus, um beijo do Pesadão.